Será que existe muita arte já? Eu sei que a pergunta pode soar um pouco estranha em um primeiro momento, mas você já parou para pensar sobre isso? Se existe muita arte e o quanto que a gente pode produzir e consumir? Porque por mais que a gente queira, não vai dar para ler todos os livros, ver todos os filmes ou ouvir todas as músicas. E por isso a gente precisa pensar muito bem onde quer ir e por quê. Mas será que ainda no mercado tem espaço para sua arte? Será que a gente ainda vai poder criar muitas outras coisas? E o quanto que da nossa arte é realmente importante? Quando a gente olha para muita arte, o que isso quer dizer? Bom, em qualquer lugar que a gente olhe, sério, qualquer lugar mesmo, a gente vai ver o trabalho de um artista digital. Seja um designer, um concept artist, 3D ou assim vai indo. Mas como que isso afeta a nossa visão sobre o nosso trabalho? Bom, quando a gente pensa assim em um trabalho artístico e criativo, a gente acaba esquecendo todo o processo em volta e até mesmo o que o nosso trabalho pode significar dentro de uma produção. Por exemplo, a Magazine Luiza quer tornar o atendimento algo mais humano, assim como ajudar na identificação da marca com os clientes. Então eles criaram uma assistente virtual que interage com o público. E isso é uma junção de trabalho de artistas de diversas áreas, de 3D, de rig, de textura e de render. E se você já mexeu em uma produção assim, não é nem um pouco fácil fazer um trabalho tão bom. Mas o que isso tem a ver com o seu? Quando a gente cria a arte, ela acaba tendo um propósito, seja para um estudo, para um cliente, ou só realmente para criar alguma coisa da hora. E diferentes propósitos vão ter diferentes formas de olhar para um trabalho artístico e principalmente criativo. Então, existe muita arte? Sim. Mas mesmo assim, se a gente for considerar cada uma pelo seu aspecto único, seu objetivo em princípio não acaba sendo tantas na verdade. Porque ainda tem muita história para contar, jogos para serem feitos e desenhos de animais fofinhos pra gente dar risada. Mas pensa comigo rapidinho. Agora se a gente pegar todas as artes que existem e excluir 90% delas. Tipo, puff, 90% do ArtStation, das artes no Twitter, no Instagram e assim vai indo, somem. Ainda vai ter muita arte com diferentes princípios e propósitos, e que ainda iam ser maravilhosas de acordo com o porquê que eram feitas. Então não existe arte demais. Mas mesmo assim, ainda tem um problema. Que nem todas as artes que existem e todas as histórias incríveis e cursos maravilhosos a gente vai conseguir fazer e criar, porque esse é o limite da nossa própria existência. Mas é agora que as coisas realmente ficam um pouco mais complicadas. Porque resta pra gente decidir o que serve ou não. E bom, essa é uma das partes complicadas, porque resta também saber o que a gente gosta de produzir, para onde que a gente quer produzir, por quanto tempo, como quer fazer e por quê. E essa é uma parte mais filosófica da questão, só que não é a única, porque olhar dessa forma para esse tipo de preocupação vai orientar como que você pensa os seus cursos e como que você monte o seu portfólio para onde você quer trabalhar. Mas eu sei que ainda está meio abstrato, então vamos para um exemplo que te afeta mais. Carl Sagan na série Cosmos dá um exemplo muito bom da Biblioteca Pública de Nova York. Imagine que se você fosse ler um livro por semana, durante toda a sua vida adulta, vivendo uma vida comum, quando você terminasse, talvez teria lido algumas centenas de livros. E isso nessa biblioteca é daqui até dificilmente aqui. Isso é só talvez 10% de tudo que uma biblioteca é. O segredo está em quais livros ler. E eu gostaria de complementar em quais livros ler e cursos fazer. Nossa capacidade é baixa, mas não é a única que existe. Ainda tem artes incríveis que a gente precisa criar e mostrar para o mundo. Mas quando que a gente entra nessa questão, precisa pensar também qual que é a forma que a gente olha para as produções artísticas. A arte e o mercado artístico se tornam cada vez mais próximos de diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo e da sociedade. Todo mundo hoje, independente do quanto ganha, teve um contato com artes digitais ou design, seja por propagandas, filmes de cinema ou embalagens. É arte? Não, mas é um design que surge de um princípio artístico. Tipo, tá ali do lado, mas a gente não vai entrar nesse assunto sobre o que é arte, tá? Então, se tem tanta arte sendo produzida para diferentes propósitos, onde que a sua arte e o seu trabalho podem acrescentar para a produção de alguma coisa? No mercado, independente do seu nível, vai ter alguém precisando de um artista. Não só nos estúdios de cinema ou de propaganda, mas também nos grupos de amigos, de pets ou até mesmo de culinária. São partes pequenas que, quando unidas, acabam representando uma parte considerável de um dinheiro e experiência que você pode conseguir. Então a fonte que a gente olha é importante para ter uma noção de como e por que a gente está fazendo o que está fazendo.
Existe uma variedade e variedades de cultura que representam diferentes olhares e diferentes formas de lidar com arte. E indo por esse caminho, você pode ter certeza que as suas artes são válidas, porque a sua visão de mundo, assim como o seu ponto de vista, é importante, porque mais ninguém em nenhum lugar do mundo pode ver e perceber tudo ao seu redor da mesma forma que você vê. Então se tem muita arte, mas cada uma no mercado representa um ponto de vista, por mais que por diferentes pontos técnicos, como que em algum momento pode acabar as vagas de emprego com trabalhos artísticos e criativos? Como que um trabalho criativo pode perder o seu valor, sendo que ele serve a um propósito por mais que seja só um estudo? Será que vai acabar o espaço nas produções artísticas e eu nunca mais vou achar nada e vou acabar tendo que fazer o concurso da prefeitura? Não, calma, respira. Conseguir um trabalho que te sustente como artista é complicado? Dependendo do que você quer, da sua qualidade técnica e experiência, sim. E isso quer dizer que não tem espaço para mim na indústria artística? Muito pelo contrário. Tem espaço sim, só que talvez de formas diferentes que você não conhece. Em uma palestra, o ex-animador da Disney e fundador da Letero, Dave Zabosky, fala sobre a criatividade como exemplo de opções do mundo que você conhece. Então, quando você está buscando uma solução, ir reto para resolver o problema não é necessariamente uma escolha inteligente. Mas é rápido, só que isso não quer dizer que é bom, só quer dizer que foi feito. E quando você vai ao redor da questão para resolver e entender ela, você vê outros caminhos para lidar com os problemas que podem surgir, ainda coletando referências para futuras questões, e assim você constrói uma boa experiência. Então, calma aí. No fim das contas, eu fiz esse vídeo só para falar de como que a gente vai em direção à morte e a um fim trágico, sem produzir nada de efetivamente marcante em toda a história da humanidade? E que seremos esquecidos e apagados como um grão de areia qualquer, já que nossa existência é insignificante em toda a história do universo? Não. O que a gente precisa pensar e se preocupar realmente é na questão de como, porquê e quais caminhos podemos tomar para construir uma boa carreira e um bom portfólio, olhando para diferentes trabalhos como experiências, algo que só para testar realmente se é aquilo que a gente quer ou não. Assim como você aprendeu vários caminhos na escola, você também deve aprender diferentes formas de olhar para o seu trabalho para construir ele melhor e mais forte. E até mesmo como diz muito bem o pensador britânico Beda, existem 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E ignorar as possibilidades é ignorar um mundo de extrema mudança, e quando você não muda, você estraga. Então continue estudando, conhecendo outros caminhos para continuar sempre novo.